Graça e paz, irmãs e irmãos, nós estamos no livro do profeta Zacarias. Vamos falar hoje nos capítulos 9 ao capítulo 12. O profeta Zacarias profetizou do ano 520 até o ano 518 a.C., portanto, durante 2 anos. Ele fala sobre o reinado de Israel após o cativeiro restaurado. Do capítulo 1 ao 8 ele fala a respeito disso. Do capítulo 9 ao 14 nós vamos ver uma coleção de mensagens a respeito do Messias e do juízo final. Aqui no capítulo 9 eu quero ressaltar com vocês o versículo 9. Ele diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Nós vemos aqui então a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Isso é citado no Novo Testamento por Mateus, no capítulo 21, 5, e por João, no capítulo 12, 15. Aqui no capítulo 9 ainda nós precisamos ressaltar que Zacarias diz a Judá restaurada que as atuais circunstâncias deles seriam apenas temporárias, que Deus traria juízo sobre aqueles que oprimem o povo e trará o rei prometido, que governará Israel e as nações. Quem é esse rei prometido? Jesus Cristo. Né? Do 12 ao 17, nós vemos os inimigos do rei são destruídos e que o povo seria redimido. No capítulo 11, nós vimos aqui duas parábolas. A parábola do bom pastor e a parábola do pastor insensato ou pastor inútil. Né? No 11, do 4 ao 14, então, a parábola do bom pastor. E do 15 ao 17, a do pastor insensato. Então, os pastores e o único pastor. Então, nós vemos uma referência aqui também no 11 e 12 a respeito de um salário que Zacarias ganha lá, que é de 30 moedas. Na verdade, isso está se referindo a Jesus, né? Lá em Mateus 26, 15, ele diz assim: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. É Judas entregando, então, Jesus Cristo para ser crucificado. Amém. Graça e paz, irmãos, irmãs queridas. Eu trago aqui para vocês, rapidamente, ainda que o César leu o capítulo 9 e do 9 ao 12, né? Como o César falou, deixa muito claro Jesus, seu sangue derramado, a aliança que nos liberta da prisão da ignorância, né? Pela aliança que ele fez com o sangue dele, ele nos liberta. No 10, me chama a atenção, né, que esse capítulo fala sobre as bênçãos de Deus sobre Judá e Israel. Me chama a atenção o versículo 2, no final dele, que ele fala que o povo vagueia como ovelhas, né? O povo vagueia aflito por não ter pastor, né? No 3, ele fala: porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho e o povo de Judá, ele fará dele o seu vigoroso cavalo. E aí ele fala assim que o Senhor cuida e nos faz vigorosos, né? Essa é uma esperança que a gente pode ter. E no final do 5, ele fala: lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Coragem para as lutas, para as nossas lutas diárias, e força para fazer as coisas que para nós são impossíveis e são difíceis. Essa é a diferença. O que tem que ser feito é porque o Senhor está conosco. Nós só temos essas condições de vencer esses obstáculos porque o Senhor é conosco. O Espírito Santo de Deus é prometido, é descrito aqui como nos fortalecendo em Zacarias, né? E ele ainda fala a respeito da compaixão no versículo 6 do capítulo 10. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca tivesse rejeitado. E porque Deus tem compaixão de nós, nós somos
fortalecidos, salvos e restaurados por compaixão do Senhor. Por fim, eu quero agradecer a Deus aqui, né, esse tempo, reservar esse tempo aqui da nossa gravação para agradecer a Deus e aos nossos pastores, pastora Priscila, pastor Natanael, por nos permitir esse tempo de contribuição com o projeto Vida com Deus. Logo nós vamos iniciar aí o Novo Testamento e vai haver uma nova direção de continuidade, né, de motivação, que ela vai ser mantida num outro formato, que está sob a direção dos nossos pastores. Mas eu quero deixar para vocês aqui uma palavra de motivação que não é nossa, sabe? Não é minha, não é do César. Nós vimos isso ao longo de todo esse Antigo Testamento, principalmente em Isaías 55:1, que diz assim, venham. Isaías 55:8 diz, busquem. Miqueias 1:2, 3:1, 6:1 também diz, busquem. Ezequiel 18:31, na parte B dele, também diz isso, busquem, né? Ezequiel 40:1 vai mais além, ele fala, olhem, ouçam, prestem atenção, né? Oséias 6:3 fala assim, conheçamos e nos esforcemos em conhecer o Senhor. E isso é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que nós queremos deixar para vocês, para que vocês perseverem na leitura da palavra, para que vocês concluam o Antigo Testamento, quem não concluiu ainda, resgate a parte que perdeu por aí, ao longo do caminho, e adentrem ao Novo Testamento cheio de motivação, cheio de vontade de fazer tudo isso, de conhecer, de esforçar para conhecer, de buscar o Senhor, de ouvir aquilo que Ele tem para falar. Esses dias eu ouvi uma frase que diz que quando você lê um livro, o autor dizia que quando ele lê um livro é como se o autor estivesse contando uma história para ele. Pense dessa forma, se você, ao ler o Novo Testamento, ao ler o Antigo Testamento, ter com você que o Senhor está sentado à beirada da sua cama ou na cadeira da sua mesa, compartilhando com você os desejos e as alianças que Ele fez conosco. Amém? Sejam muito felizes, tenham uma semana cheia da presença do Senhor. Amamos vocês e continuem.